Olá, colegas da Engenharia Civil, sou eu aqui de novo para resolver junto com vocês uma lista de álgebra linear e geometria analítica disponibilizada pelo professor Fábio. São 6 questões aí, vamos resolver juntos então. Questão 1, ele diz assim, dada a função f de x igual a 2x mais 2, determine, letra A, o coeficiente angular e o linear. Bom, para você determinar esses coeficientes, você tem que analisar aqui que essa função é uma função do primeiro grau, uma função que vai depender do x, mas que vai ter somente 2 coeficientes, né? A equação genérica dela é assim, f de x igual a x mais b. Alguns livros colocam mx mais n, mas é a mesma coisa também. Esse b aqui, ó, que é a constante que não está dependendo do x, é chamado de coeficiente linear. E qual o significado de ser um coeficiente linear? Quando você observar no plano cartesiano, esse valor b vai ser justamente o valor que a reta vai estar cortando o eixo da ordenada, né? E esse a aqui é o coeficiente angular. E qual o significado do coeficiente angular, né? Você tem, então, quando o a é menor que zero, você vai ter uma função decrescente. Quando o a for maior que zero, você tem uma função crescente. Quando o a for igual a zero, você vai ter uma função constante. E qual a visualização disso aqui no plano cartesiano? Eu vou colocar aqui rapidamente as 3 possibilidades, né? Eu vou desenhar somente o eixo x, só para vocês visualizarem melhor. No caso do a sendo menor que zero, você vai ter um gráfico dessa forma aqui. A reta vai estar cortando aqui o eixo x dessa forma. O a sendo maior que zero, essa aqui é decrescente, né? Então, o a sendo maior que zero, você vai visualizar a função cortando o eixo x dessa maneira aqui. Tipo crescendo. E aqui está decrescendo, o de cima. E quando o a for igual a zero, você vai ter somente o coeficiente linear. Então, vai ser aqui uma constante, uma reta, né? Paralela ao eixo x. Então, a sua função vai ser essa daqui, porque é só um número, né? Não vai mais depender do x. Tá? Então, só para visualizar aqui, a gente vai responder na letra A. O coeficiente linear é o 2, né? Você faz uma comparação aqui, ó. Aquele que não está dependendo do x é o 2. E o coeficiente angular também vai ser 2. Aqui é o valor que está acompanhando o x, né? Está aí. Agora, a letra B, ele pede para você determinar o f de 2 e o f de 6. Aqui é bem simples, né? Você vai simplesmente substituir no lugar onde está o x o número 2. Então, você faz f de 2 é igual a 2 vezes o 2 mais 2. Quanto dá isso aqui? 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. E o f de 6 é 2 vezes o 6 mais o 2. 2 vezes 6 é 12, com mais 2 dá 14. Então, esse par ordenado aqui é justamente um ponto da sua reta, né? Quando você pegar a reta, vamos supor que você tem uma reta genérica aqui. Um ponto aqui definido dela, você vai ter esse número 2 aqui, né? 2, bem aqui na abscissa. E quanto é o f de 2, que é justamente a projeção para o eixo das ordenadas? O f de 2 a gente achou que é 6. Então, você vai observar bem aqui o valor 6, lá nas ordenadas.
Se você fizer a mesma coisa para o número 6 aqui, ó, 6, você vai encontrar para cá o 14. Tá? Então, é para isso que serve você colocar esses f's aqui, o f de 2, f de 3, f de 4, porque a reta é infinita, são infinitos valores. Então, você pode colocar aqui quantos quiser, né? Então, definimos aqui, ó, f de 2 é 6, f de 6 é 14. Agora, vamos esboçar o gráfico da função. Bom, eu já até fiz aqui, né? Então, vai acabar aparecendo esses valores lá, se a gente prolongar essa reta, né? Primeiro, você desenha o plano cartesiano. Aqui é o x e aqui é o f de x. Bom, você já tem uma informação que eu falei anteriormente aqui, né? Quando você observa que o b é o coeficiente linear, você já coloca ele direto. Quem é ele? É o 2, né? Coeficiente linear 2. Então, é o ponto aqui onde a reta vai passar. A reta vai obrigatoriamente passar por esse ponto. E a outra análise, você observa que o coeficiente angular deu quanto? É 2 aqui também, né? Ele é positivo. Então, se ele é positivo, você observa que é uma reta crescente. Então, você já pode projetar esse tipo de gráfico aqui, é uma reta crescente. Então, você faz assim, né? Coloca dessa maneira aqui, desenhando a reta. Com essas informações, você nem precisa ainda saber outros valores, mas você já sabe que a reta vai se comportar assim no plano cartesiano. Tá? E se você quiser colocar aqui esses pontos, aqui, ó, você já coloca, né? Quando o x for 2, você sabe que a ordenada vai ser 6. E quando for 6, vai ser 14. Então, vamos colocar esses pontos aí. Então, o 2 é mais ou menos, deixa eu ver aqui. Aqui é 0, né? O início. Vamos supor que o 2 é aqui. Então, você projeta aqui. E o valor obtido, conforme já calculamos, é o 6. Né? E o outro ponto que você também já achou, quando for 6, é 14. Então, 6, olha só, o 6 está mais aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 está bem aqui. Então, você projeta lá na reta, né? E o resultado está aqui. Caso você queira achar a raiz, que a gente chama o zero da função, né? O que é o zero de uma função? O zero de uma função é aquele valor de x para o qual a função se anula. Então, você colocando na função o f de x sendo zero, você vai obter o valor de x, que é esse ponto bem aqui. Tá? Então, vamos lá. A função é f de x igual a 2x mais 2. Então, quem que vai ser o zero da função aqui? Você vai zerar essa função. Né? Que a nomenclatura, né, como você fala, zero da função. Mas o zero não é que o x é zero. É o y que é zero, ou f de x sendo zero. Né? Aí você vai achar o valor para o qual a f de x é igual a zero, ou seja, aquele valor que vai anular a função. Então, está aqui. 0 igual a 2x mais 2. Aí você vai fazer aqui, menos 2x igual a 2, x igual a 2 dividido por menos 2, então x igual a menos 1. Está aqui. Esse aqui é o valor do x que anula a função. Então, menos 1 aqui, né? Chamado também de raiz da função. Tá? Então, o fundamento do que a questão pede é só esboçar o gráfico, né? Mas vocês precisam também ter esse conhecimento aqui, de sempre zerar a função para poder achar a raiz dela. Tá bom? Está aqui o gráfico desenhado. Agora vamos fazer a questão de número 2.
A questão de número 2 diz assim: determine a lei da função que é do tipo f de x igual a ax mais b, sabendo que o f de 1 igual a 4 e o f de menos 2 é igual a menos 5. Então, para você construir essa reta, ou a lei da função, ou seja, a lei da função é definir quem é A e quem é B. Você já tem aqui as informações. Então, você simplesmente vai substituir do jeito que está aqui. f de 1 é 4. Então, você faz assim. f de 1 é o que o f de 1? É o A vezes esse 1 mais B. Tudo que você substituir aqui, você também substitui aqui. Né? X, x, são iguais. E aí você tem que o f de 1 é 4. Então, aqui, ó, esse valor aqui ele é 4. Então, coloque aqui 4 igual A vezes 1 é o próprio A, mais o B. Então, você armazena essa informação que ela vai servir depois novamente. E agora você pega o f de menos 2. Né? F de menos 2 é igual ao A vezes o menos 2 mais o B. Tá? Estamos substituindo aqui exatamente como diz a função. Tá bom? E ele deu esse valor. O f de menos 2 é quanto? Menos 5. Então, coloque aqui menos 5 igual, fazendo aqui, ó, menos 2 vezes o A é menos 2A, mais B. Tá? Se você quiser passar tudo para a direita, o que for variável e número para a esquerda, você também pode fazer. Isso aqui fica a seu critério. Né? Igual como a gente também pode fazer bem aqui. Ó. O 4 é A mais B, então você coloca A mais B é 4. E aqui você pode passar tudo para a esquerda, no caso. Menos 2A passando para a esquerda vai ficar 2A. O mais B que está aqui para a direita vai passar para a esquerda menos B. E o menos 5 que está para a esquerda vai passar para a direita mais 5. Tá? E aí, ó, você pega essa nova equação aqui que você achou e vai juntar com essa primeira aqui e você vai utilizar um dos métodos de resolução de sistema de equações. Você pode utilizar o método da adição, o método da substituição, o método da comparação, fica a seu critério também. Eu gosto muito de utilizar o método da adição, que eu considero bem mais fácil. Vou pegar essa equação aqui e colocar para cá, do jeito que ela está. Né? Então, veja. 2A menos B igual a 5. Por que eu fiz isso? Porque quando eu utilizar aqui o método da adição, repare que o B ele vai sumir. Né? Mais B com menos B dá 0. Então, para que você ache o valor de A, o B vai sumir daqui provisoriamente, depois ele aparece quando você vai ressubstituir em qualquer uma das duas. Então, vamos lá. A mais 2A dá quanto? Não dá 3A, né? A mais 2A, 3A. Mais B com menos B é 0. Tá. Cancelou aqui. Igual 4 mais 5, 9. E aí você resolve. A igual a 9 dividido por 3. E aí você tem que o A igual a 3. Tá? Você achando o valor da primeira incógnita, você escolhe qualquer uma das duas para substituir. Veja que essa aqui aparenta ser mais fácil, então você escolhe ela. Né? Então, você pega o A, que é 13, e volta e coloca bem aqui. Traz para cá aqui. E vamos lá. 4 igual, quem é o A? É 3, né? Mais o B. Então, 4 menos 3 igual a B. 4 menos 3 é 1, igual a B. Ou seja, o B é 1. Tá? E aí você já tem como formular aqui a lei da função. F de x é ax mais b
f de x é ax mais b. Então, f de x é A3, né? 3x mais o b, que é 1. Então, está aqui a resposta. Essa aqui é a lei da função, na questão de número 2. Agora, vamos fazer a questão de número 3. Assim diz, dada a função f de x igual a ax mais 2, você tem aí f de x é igual a ax mais 2. Determine o valor de a para que se tenha f de 4 igual a 22. Então, ele fala que o f de 4 é igual a 22. Então, você substitui aqui. F de 4 é igual a vezes o 4, porque tudo que está aqui também é o mesmo daqui, tá bom? Mais o 2. O f de 4 ele deu o valor. Quanto que é? 22. Igual 4a mais 2. Então, eu vou... Bom, aqui você escolhe como vai resolver, né? Se passar a incógnita para a esquerda, ela vai ficar negativa, aí, ou para a direita. Então, aqui é muito subjetivo esse tipo de resolução. Eu vou fazer pelo método que eu costumo, né, fazer comumente. 22 menos o 2 igual a 4a. Então, 22 menos 2 é 20, que é igual a 4a. Então, eu pego esse 4, que está multiplicando o a, passo para baixo dividindo. 20 dividido por 4 igual a a. Quanto é 20 dividido por 4? 5 é igual a a. E aí você respondeu. O a é igual a 5. Que é justamente a pergunta que ele faz aí na questão 3. Né? Ele quer saber o valor do a. Vamos agora para a questão de número 4. Diz assim, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Olha aí a nomenclatura aparecendo. Determine os zeros da função. Né? Então, assim, às vezes o colega pode confundir. O zero, x é zero. Não, não é isso. Zero da função são as raízes da função. Tá? Os vértices e esboce o gráfico. Então, ele quer a informação completa dessa função aqui. Então, vamos lá. Essa função aqui é uma função de segundo grau. Então, o gráfico dela no plano cartesiano já não vai mais ser uma reta, vai ser uma parábola. Tá? E aí você precisa fazer uma análise aqui prévia, relembrar ensino médio, sobre os coeficientes também. Tá? Então, você tem 3 coeficientes aqui numa função de segundo grau. O coeficiente a é aquele que acompanha o x, no caso aqui é 1. O x quadrado, no caso aqui, tá? Aí o b é aquele coeficiente que acompanha o x, menos 2. E o c é o coeficiente que não depende do x, está sozinho aqui, menos 3. Quem dita se essa parábola vai ter a concavidade para cima ou para baixo é somente o a. Esses outros dois não. É o a que vai definir essa informação. Então, para que você tenha uma função do segundo grau, é necessário que o a exista. Né? Se o a não existir, então essa função vira uma função do primeiro grau. Né? Então, vamos fazer uma análise aqui sobre esse a. Informações prévias que você já deve ter. Se o a ele for menor que zero, a concavidade da parábola será assim para baixo. E se o a for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima aqui. Tá? Então, essa definição já é uma definição prévia, informação que você precisa saber para começar a resolver aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Ele fala, determine os zeros da função.
Então, para você determinar os zeros, vamos relembrar de como achar esses zeros da função. Você tem aí 0 igual a x² menos 2x menos 3. Ou seja, você vai agora achar os valores de x que anulam essa função. Tá bom? Como é que você vai achar? Lembre da equação de Bhaskara para resolver equações do segundo grau. Você tem aqui o x ele é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a famosa equação de Bhaskara. E o delta ele possui um valor aqui, né, da regra b² menos 4ac. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu costumo fazer direto, né, colocando já o valor de delta aqui. Mas eu vou calcular primeiro o delta para depois jogar aqui, sem problemas. Então, o delta é igual a b², ou seja, menos 2 ao quadrado, menos o 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então, o delta é igual a menos 2 ao quadrado, ó, base negativa elevada a expoente par é sempre positivo, então esse valor aqui é 4. Você vai observar aqui que tem que fazer um jogo de sinal, com o menos do 4 com o menos do 3. Então, aqui vai dar mais, né? 4 mais 4 vezes 3, 12. Então, o delta é igual a 4 mais 12, 16. Tá? E aí você pega e vem para a equação de Bhaskara, x igual, aqui, ó, menos b, então menos, cadê o b? Menos 2. Se ele é negativo, coloque entre parênteses, porque não pode ter confusão de sinal aqui, tá? Esse menos aqui é da fórmula, e esse menos aqui é do número, tá bom? Então, tem que deixar exatamente assim. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? Do delta, que é 16. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? É 1. Tá? Então, você tem x igual... Ó, jogo de sinal aqui. Menos com menos é mais. Então, fica somente o 2. Mais ou menos... Quanto é a raiz de 16? É 4. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, aqui ó, você vai ter dois valores, que você pode chamar de x1 e x2, por causa desses dois sinais aqui, tá? Então, x1 vai ser o de cima, 2 mais 4 sobre 2. Quanto é 2 mais 4? 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, aqui é a primeira raiz. E aí, você faz aqui também, 2 menos 4 sobre 2. Quanto é 2 menos 4? É menos 2. Dividido por 2, você tem o valor menos 1. Então, você acaba de achar os zeros da função, né? As raízes da função, exatamente. Menos 1 e 3. Tá? Agora, para que você ache os vértices, né? No caso aqui, na verdade, você vai ter, ele fala assim, os vértices, mas na verdade é um vértice só, né? Que é aquele valor máximo ou mínimo. E você vai ter o x do vértice e o y do vértice. Tá? Então, nesse caso, vamos logo verificar assim. A função ela não é com a maior que zero, que o a é 1, ele é maior que zero, então ela vai se comportar dessa forma aqui, ó. Uma parábola com a concavidade para cima. Então, você pode fazer essa parábola com a concavidade para cima. Você já achou, né, os zeros da função. Então, aqui no eixo x, você já pode substituir. É menos 1 e 3. Esses valores aqui são justamente o valor do x aqui, ó. Menos 1 e aqui 3. Já pode substituir, tá bom?
Ok. O que ele pede aí quando ele fala sobre vértice, né? É o x do vértice e o y do vértice. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. E a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. São fórmulas já prontas, né? Que facilitam o seu cálculo. Bom, lembrando que o x do vértice, aqui, ó, vai ser o valor do x referente a esse ponto mais baixo aqui da parábola. Esse ponto bem aqui. Tá? Vamos analisar a seguinte situação. Onde é que está o eixo da ordenada, se a gente quisesse desenhar ele aqui? Não precisa desenhar, mas se você quisesse desenhar, onde é que ele ficaria? Repare que aqui é menos 1, aqui mais ou menos é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Então, vamos colocar aqui, a título informativo, né? Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, se aqui é o 0, o eixo da ordenada ele está bem aqui, né? Aqui é o início de tudo. Aqui, no caso, é o f de x. E aí ele pede para você calcular o x do vértice. Vamos calcular então. Você pode aplicar direto. X do vértice é igual a menos o b. Quanto que é o b? É menos 2, né? Então vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o a? É 1. Então você tem jogo de sinal, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é 1. Então está aqui, ó. Repare que a geometria eu desenhei um pouquinho para a esquerda, mas eu posso projetar assim. É o 1. Está aqui. É o valor 1. X do vértice. E agora o y do vértice é justamente esse valor bem aqui, ó, que você projeta para o eixo das ordenadas. A fórmula está aqui. Então vamos calcular. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos quem é o delta? O delta nós vimos aqui, né? Que é 16. Então é menos 16 sobre 4 vezes o a, que é 1, o a. Então, menos 16 sobre 4. Aqui vai dar menos 4. Pronto. Então, esse valor aqui é menos 4. Então, você acaba de responder ao que ele pede. X do vértice é 1 e y do vértice é menos 4. E aí ele pede para esboçar o gráfico. Bom, está aqui, ó, o gráfico esboçado. Né? Se quisesse desenhar em zoom, né? Sei lá, o gráfico maior do que esse. Bom, menos 4, vamos pôr bem aqui o menos 4. Aí, aqui tem menos 1, onde vai tocar, né? Aqui tem o 3. Aqui tem o 1. Aqui tem o vértice da função. Bom, o gráfico já está aqui construído, né? Eu estou fazendo aqui um outro, é só para identificar que a parábola ela é infinita, né? Ela vai dessa maneira aqui, crescendo cada vez mais. E só lá embaixo que ela tem o seu valor mínimo, né? Esse valor aqui é chamado de valor mínimo da função, porque ela não baixa mais para cá. Aqui é o valor mínimo dela, né? Então, só a título informativo eu desenhei aqui, mas é o mesmo gráfico daqui, tá? Está aqui esboçado o gráfico. Vamos agora para a quinta questão.
diz assim, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais m. Ele fala assim, calcule o valor de m para que a função possua apenas uma única raiz. Então, de onde é que vem essa informação de ter uma única raiz, de ter duas raízes ou de não ter nenhuma raiz real? É do delta. É dele que vem. Tá? Então, se você tem um delta menor que zero, você não tem raízes reais. Se você tem um delta igual a zero, uma única raiz real. E se você tem um delta maior que zero, duas raízes reais. Então, ele quer essa situação aqui, né? Uma única raiz real. Então, você tem que colocar o delta aí sendo igual a zero. Vamos tirar os coeficientes. O A é igual a 3. O B é igual a menos 5. E o C é o M. Aquele valor que está aqui não está dependendo do x, né? Então, você faz. O que é o delta? O delta ele é o b ao quadrado menos 4ac. Se o delta é zero, você coloca aqui zero. Delta é zero. B ao quadrado, então, é menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é o M. Porque ele quer o valor de M, né? Então, vamos resolver aqui e já vamos ter o valor de M. 0 igual a menos 5 ao quadrado é 25. Aí, menos 4 vezes 3 é 12m. Tá aí. Bom, agora você passa para a esquerda. Esse 12m vai ficar... Está negativo, vai ficar positivo. 12m igual a 25. Então, o m é igual a 25 sobre 12. Então, aqui já é a resposta, né? M igual a 25 sobre 12. Aí você analisa se o professor quer dessa maneira ou ele quer o valor decimal. O valor decimal. Você faz aí 25 por 12. 2,083. Então, M é aproximadamente 2,083. É uma dízima periódica. Tá? Porque, assim, o 25 ele é múltiplo do 5. E o 12 é múltiplo de 3 e 4. Então, ele não tem aqui divisor comum. Então, esse valor aqui já é uma fração irredutível. Tá bom? Que você não consegue dividir mais o de cima pelo de baixo. Tá bom? Vamos agora para a questão 6. A questão 6 ele diz assim: determine o valor de m para que a função f de x, vamos colocar aqui, f de x igual a m mais 1 x² mais 2m mais 3 x mais o m menos 1. Não tenha raízes reais. Bom, se não vai ter raízes reais, observe que qual é a condição? Não tem raízes reais, o delta tem que ser menor que zero. Tá? Então, delta menor que zero. Você coloca aqui, ó, delta menor que zero. Agora sim, vamos observar bem para não confundir aqui quem são os coeficientes. Né? Então, aqui você tem o A, aqui você tem o B e aqui você tem o C. Tá? O que está acompanhando o x² é o A, o que está acompanhando o x é o B e aquele que está sozinho é o C. Então, a gente faz o delta. O que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac.
E o que a regra fala? Que o delta tem que ser menor que zero. Então, b ao quadrado menos 4ac menor que zero. Então, você resolvendo essa inequação aqui, ó, você vai achar a condição que ele pede, porque ele quer o valor do m, para que você satisfaça essa inequação dessa maneira aqui. Tá? Então, vamos lá. B ao quadrado. Quem é o B? Está aqui, ó, 2m mais 3. Então, você coloca aqui 2m mais 3, entre parênteses aqui, ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o A. Quem é o A? É o m mais 1. Coloque entre parênteses, porque m mais 1 é um fator só aqui. Tá? Vezes o C. Quem é o C? É o m menos 1. Tá? Tudo isso aqui tem que ser o quê? Menor que zero. Então, veja, você está aqui com uma inequação e você vai resolver para achar o valor de m. Né? Então, uma inequação, é possível que você obtenha aqui uma nova inequação do segundo grau, que você precisa fazer o estudo do sinal. Que aqui você tem menor que zero, você não tem igual a zero. Tá? Caso apareça aqui no final um m quadrado, a gente vai fazer o estudo do sinal. Caso não apareça, a gente vê a resposta que deu. Tá legal? Vamos desenvolver isso aqui então. Aqui você tem um produto notável. Tá? O produto notável, que é o quadrado da soma aqui, de dois termos. Como é que você resolve? Vai ser o quadrado do primeiro termo aqui é 2m, aí entre parênteses ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2m, pelo segundo, vezes 3, mais o segundo ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. Aí, menos 4. Aqui, olha, você novamente tem o outro produto notável, que é a soma pela diferença. Né? Então, o resultado disso aqui é aquele produto notável que você vai colocar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá? Menor que zero. E vamos continuar resolvendo aqui. 2m ao quadrado, olha, tudo que está aqui ele vai ser elevado ao quadrado, o 2 e o m. 2 ao quadrado, 4 vezes m ao quadrado. Aí mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 e tem o m, então é 12m. Mais 3 ao quadrado, 9. Aqui você vai ter que fazer o jogo de sinal, né? Então, menos 4 vezes m quadrado, menos 4m ao quadrado. E, ó, menos com menos, vai dar mais. Jogo de sinal. 4 vezes 1, 1 ao quadrado é 1, né? Então é mais 4. Menor que zero. Olha o que você obteve aqui. Você obteve monômios aqui opostos, né? 4m quadrado e menos 4m quadrado. Então, você escapou de fazer o estudo do sinal aqui, né? Porque lembra que eu falei, caso tivesse uma inequação, a gente precisaria fazer o estudo do sinal, mas não seria nada difícil, seria bem tranquilo aqui, eu ia mostrar para vocês também. Tá? Então aqui você já eliminou, e aí você vai. 12m mais 9 com mais 4 dá quanto? Mais 13, né? Menor que zero. Esse mais 13 passa para o outro lado trocando o sinal. Então, você tem 12m é menor que menos 13. Então, o m ele é menor que menos o 13. Aí, 12 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Menos 13 sobre 12. E aí, você tem a resposta final. É justamente aqui. Então, você define aqui a seguinte situação. Para que você não tenha raízes reais aí nessa função, o m precisa o quê? Ser menor que menos 13 sobre 12. Então, está aqui a resposta correta da sexta. Então, são poucas questões. E é isso, gente. Até o próximo desafio aí, tá?